Olá, desde muito tempo, muitos povos tiveram os idosos como pessoas especiais, pessoas de maior experiência, pessoas que tiveram durante a vida muitos altos e baixos e aprenderam a viver e são testemunhas para ensinar a outros os bons modos, para ensinar a outros como viver a vida. São verdadeiros orientadores. Assim são tratados pela comunidade. Isso vale para os hebreus, que tinham os anciãos como peças-chave em suas comunidades, porque tinham mais experiência. E também é válido em várias castas da Índia, até hoje. Os índios, as etnias indígenas da América, praticamente todas têm os seus idosos como pessoas de maior experiência, pessoas mais próximas das divindades, pessoas que têm toda a capacidade de orientar os outros. E nós, muitas vezes, não aprendemos isso com esses povos. Foi preciso criar o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2003. Se foi preciso criar um estatuto, é porque o idoso não era bem tratado, e ainda não é. Quantos e quantos lugares que nós temos aí, por exemplo, em que os idosos são abandonados em asilos. Outros são levados para clínicas. Numa clínica fica 10, 15, 20 idosos. Todos juntos ali, e com condições financeiras, inclusive. E vivem ali sem muita presença dos familiares. E numa clínica com 10, 12 ou mais idosos, eles são tratados de forma técnica. Porque não tem uma pessoa exclusiva cuidando com carinho de cada um. O carinho, ele existe, o amor, ele existe, os profissionais trabalham e dão a vida por eles, muitos até se apegam, mas é um trabalho técnico. Não tem como ficar só com um. É um grupo de pessoas que dependem e tem um grupo pequeníssimo de profissionais para atendê-los. Nos asilos, mais ainda. Então, essas pessoas ficam todas misturadas com outros que eles nunca viram na vida. E aqueles que eles mais amam não estão mais por perto. O idoso, ele não precisa só de um acompanhante, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de família. Ele precisa daqueles que ele gerou. Coisa mais triste do mundo é não ter a presença daqueles que ele gerou com ele no momento que ele mais precisa. É fundamental criarmos essa ideia de que os nossos idosos merecem todo o carinho. Já houve grandes avanços para os idosos, grandes direitos conquistados, mas o maior direito que o idoso jamais quer perder é o direito de ter seus familiares por perto. E muitas vezes não pensamos assim. Não pensamos como os que nós seremos. E não daqui a muito tempo, porque o tempo passa depressa. Logo é nós que precisaremos de ajuda. Pensemos nisso. Ontem foi o Dia Internacional do Idoso. Pensemos nos nossos idosos. Pensemos em dar carinho para os nossos idosos. Pensemos em amá-los profundamente. Em aprender com eles. Em aprender com a história deles. É os idosos que vão passar para nós as histórias de nossas famílias. Hoje em dia, por exemplo, muita gente não conhece a história da própria família. De onde que veio, qual foi a origem. Quem são seus bisavós?
os bisavós, os avós, quais são os irmãos dos seus avós. Quantas e quantas famílias que não têm história. Se perguntar como é que chamava o irmão do seu avô, não sei. Pessoa sem história é pessoa sem raiz. Pessoa sem raiz cai fácil. Pessoa sem raiz não valoriza uma árvore enraigada, porque ela não conhece as raízes de uma árvore enraigada. Quanto mais conhecermos a história nossa, mais amor aos nossos antepassados, mais amor aos nossos idosos nós teremos. Sejamos humanos, vivamos em paz.